Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão da aula 20.2. Vocês conheceram aqui essa questão da história em quadrinhos, não é mesmo? Ai, professor, aquelas historinhas, as tirinhas, que tem uma sequência temporal, tá certo? Então, vamos lá para a nossa aula 20.2, falando da produção as histórias em quadrinhos. A revisão aqui. As histórias em quadrinhos, olha só. Aqui nós temos a história da Turma da Mônica. Ó, lá vem aquela bobona. Oi, Cebolinha, oi. Aí ele no pensamento, ó. Gorducha, baleia, saco de areia. Aí, ó, ela fica irritada, dentuça aí, pof. Ah, não sabia que você lia pensamento. Eu não leio. Só leio os balões. Então, olha só, nesses balões, o que vocês perceberam? Que cada um se vai representar uma fala, um pensamento, algo, né, impactante. Cada um tem as suas características, não é mesmo? Então, aqui no balãozinho, nas histórias em quadrinhos, vocês vão perceber também a presença constante de quê? De onomatopeias, que são as reproduções, né, de ruídos, de som. Beleza? Esse pof, esse aqui, tá certo? E vamos lá. Saindo dessa daqui, e a outra também história em quadrinho, ela pode aparecer também sem as falas, que dão oportunidade para você usar a sua imaginação, mas sempre tendo uma sequência. Então, contam por meio de imagens dispostas em uma sequência de quadros que pode ou não apresentar o texto verbal. No primeiro, eu tenho uma linguagem verbal e não verbal, e na segunda, eu só tenho a linguagem não verbal, tá certo? Os balões, ó. Aqui nós temos o balões, quando fala do diálogo. Oi, tudo bem? Ó. Opa, chamando atenção, vai dizer que é vibrante, ó. Cuidado. Olha só, tem que fazer silêncio. Puxa vida, que sono. Então, são empregados para indicar falas ou pensamento das personagens, como você viu na história da Mônica logo no início. As histórias, olha aqui, tá faltando, deixa eu colocar aqui a canetinha. As histórias são narrativas gráfica composta por textos e imagens, né? Lembra quando eu falei linguagem verbal e não verbal? É um texto híbrido. Os elementos narrativos nas histórias em quadrinhos. Ó, o enredo se organiza por meio de uma sequência de fatos expostos por quadro, né? Quadro a quadro. O que mais? Nós temos também as personagens, né? Não são muitas e costumam apresentar características marcantes bem definidas. E o que mais? Nós temos o tempo e o espaço, são geralmente indicados pelos próprios elementos visuais. Então, aqui nós temos aqui essa história em quadrinho. No primeiro, vamos, cuidado, vixe, olha, ui, raio, calma, epa. E vocês vão vendo aqui, fora, caramba, chega. E assim termina o treino, né, do Interjeição Futebol Clube. Aí, ó, o que é que a bolinha faz, né? Socorro, ai de mim. Então, essa questão, assim, quando ele fala, vixe, cuidado, são as interjeições, tá certo? Que acontece para expressar o sentimento, né? A emoção do que o personagem está vivendo. Beleza? Então, aqui terminando a nossa revisão, e daqui a pouquinho a gente retorna com as atividades. Até lá! Olá, tirando dúvidas na área, resolução da atividade de sala. E vamos logo lá, né, amadinho? Vamos lá para a nossa questão 1. Temos aqui, você vai ler essa história em quadrinho, né? Em tira. Observe bem. O que nós temos?
Mônica, não acredito. Tipo um Humberto. Puxa, como você tava sujinho. Olha bem, cada quadrinho, cada sequência, né? Como o enredo dessa historinha aqui. Tá certo? Como fala, a história em quadrinho é curtinha. Vamos lá. A expressão facial da personagem Mônica no primeiro quadrinho indica a tristeza, pois não acreditava no que estava vendo. B, alegria, já que seu amigo estava tomando banho. C, agonia, pois ela não percebeu que já estava no fim da tarde. D, surpresa, por acreditar que se tratava de Cascão mergulhando no rio. E, sentimento de espanto, pois acreditava que era Cebolinha mergulhando no rio. Então, o que nós temos aqui? Você teve a oportunidade de acompanhar, né, as 5 alternativas e retornando aqui, né? Olha só a expressão facial da Mônica. Ainda diz assim, não acredito. O que ela pensa quem é? Olha bem. Ele cai na água. E depois, ó, puxa, como você, Humberto, como você tava sujinho. Então, daí você vem, ó, A, B, C, D ou E. O que vai indicar? Surpresa, né? Por acreditar que se tratava de Cascão mergulhando no rio. Quando fala assim da questão, aqui para a interpretação textual, há uma necessidade de você fazer uso, né, do seu conhecimento prévio, do seu conhecimento de mundo. Se você não conhecesse o personagem Cascão, qual tipo assim, qual a característica marcante de Cascão? O próprio nome já diz, né? Ele não gosta, né, de tomar banho, por isso que é Cascão. Mas aí, por isso que é a surpresa. Como assim o Cascão vai cair no rio? Caiu no rio? Mas não era Cascão, era Humberto. Beleza? Vamos para a próxima. Aqui nós temos a tirinha de Mafalda. Tomem, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. Tudo por causa do bendito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz, e sei lá o quê. Inquilino? Que inquilino? Esse que a gente tem aqui dentro. Olha bem, olha a sequência, tá? O primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrinho. Vamos lá. Analisando sempre o todo, observem a fala de cada um, tá certo? E vamos aqui. As tirinhas são gêneros textuais que exploram as linguagens verbal e não verbal. Suas principais características são... Então, você vai dizer as características, né? Então, na letra A, nós temos leitura atraente, produção em quadrinhos, apresentação descritiva. Na B, leitura atraente, produção intuitiva, posicionamento crítico. Na C, leitura atraente, produção em quadrinho, narrativa de fatos. Na D, leitura atraente, narrativa de fatos, produção intuitiva. E na E, leitura atraente, apresentação descritiva e produção intuitiva. A, B, C, D ou E. Qual é a alternativa? A letra C, né? Leitura atraente, produção em quadrinho, narrativa de fatos. Beleza? Próxima. Em uma conversa ou leitura de um texto, corre-se o risco de atribuir um significado inadequado a um termo ou expressão. Isso pode levar a certos resultados inesperados, como se vê nos quadrinhos abaixo. Nós temos aqui, ó, Chico. Aí vem o flash. Quem entende as mulheres? Aí termina, tá certo? Nessa história, o efeito humorístico, né, origina-se de uma situação criada pela fala da Rosinha no primeiro quadrinho. Mas aqui, ó, Chico, olha o passarinho. E o que ele faz? Tá certo? Não foi escrito ali, olha o passarinho, mas, ó, nesse primeiro quadrinho, ó, olha o passarinho. Aí o que ele faz? Ele olha para quem? Né? Aí o que ele leva? Tá.
uma pancada da Rosinha, né? Nessa história, o efeito humorístico origina-se de uma situação criada pela fala da Rosinha, no primeiro quadrinho. Chico, olha o passarinho. Então, vamos lá. Faz pose bonita, quer tirar um retrato? Sua barriga está aparecendo? Olha o passarinho, cuidado com o flash. Então, tá em falta aí, né? Então, seria a letra D. Mas automaticamente, quando a gente vai fazer uma foto, né? Hoje vai, fala X, olha o passarinho. Então, aí é bem comum, tá bom? Vamos lá para a próxima. 4. Considerando os elementos verbais e visuais da tirinha, é correto afirmar que o que contribui de modo mais decisivo para o efeito de humor é. Então, nós temos aqui, né? Tá escrito assim, sou um super-herói. Olha que tá na caixinha, né? Ajuda. Tenho superpoderes. Quais? Invisibilidade. Tá? Analisou? Olha só, tá? 2 pessoas, elas são moradores de ruas, né? Subentende-se. Aí vão passando várias pessoas e nenhuma, né? Dá uma olhada, assim, por isso que ele termina, invisibilidade. Vamos lá. A ingenuidade dos personagens que é em acreditar na existência de poderes sobrenaturais. B, o contraste entre os personagens que representam diferentes classes sociais. C, o duplo sentido do substantivo super-herói no contexto do primeiro quadrinho. D, a tentativa fracassada do personagem ao fazer um discurso panfletário e a quebra de expectativa produzida no último quadrinho pelo termo invisibilidade. Então, qual é essa questão, né? O que contribui, né, de modo mais decisivo para o efeito de humor? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui a letra E, né? A quebra da expectativa, né, produzida no último quadrinho pelo termo invisibilidade. Esse que eu sou um super-herói, superpoderes. Como assim, né? Quais? A invisibilidade. E as pessoas passam e faz de conta que não veio. Tá certo? Vamos lá. Agora o nosso decolando. Decolando para o futuro momento treineiro. Na questão 5, uma tirinha. Você tá tudo aqui falando a história em quadrinho, então tem uma sequência temporal, tá certo? Então aqui nós temos não obrigada, não obrigada. Com mais de 10 reais você ganha um celular. Questão de técnica. Então nós temos aqui, chega uma pessoa, um personagem, né? Uma bruxa com uma maçã. Ela não aceita. Aqui, para você interpretar, você vai ter que fazer a ligação a outra, né? Uma conversa com outra, o quê? História. Tá certo? Aí depois vem uma serpente, uma cobra com uma maçã. Não aceita. O que te lembra? A personagem Branca de Neve que foi envenenada por uma maçã. O que te lembra dessa serpente? Aí lá do Jardim do Éden, né? A Eva, né? Aí a maçã. E aqui chega uma outra pessoa com mais 10 reais, você ganha o que? Um celular. Aquelas vendas, né? Casadinha. Então, questão de técnica. Quem é esse, né? Um representante comercial. Vamos supor assim. Que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho a persuadir a sua interlocutora? Então, letra A, prova concreta ao expor o produto ao consumidor. B, consciência ao sugerir que todo vendedor tem técnica. C, raciocínio lógico ao relacionar uma fruta com produto eletrônico. D, comparação a enfatizar que os produtos apresentados anteriormente são inferiores. E indução ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor. Qual é a alternativa? A questão da indução, né? Elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor. Na questão dela, você ganha mais um celular. Beleza? E vamos para a
nosso clube de leitura. Na unidade 1, já marca de uma... Já está chegando o dia, gente. Tenho certeza que vocês já estão terminaram o livro, já estão na segunda leitura ou terceira. Então, A Marca de uma Lágrima, já sabe que é de Pedro Bandeira, é uma obra infanto-juvenil, publicada em 1985 pela editora Moderna. E é uma livre adaptação da obra de Cyrano de Bergerac, de Edmundo Rostand. Vai falar de quem? Da Isabel, do Cristiano, da Rosana, do Fernando, de alguns professores, né, da diretora, da coordenadora, todo mundo ali. Por que a gente fala de alguns? Porque a cena começa no aniversário, depois o primo vai estudar na mesma escola, aí tem Fernando, aí tem Cristiano, tem Rosana, tem a mãe, tem a tia, que às vezes se comporta como adolescente. Então, daí dessa história, qual outra, né, temática que pode também ser discutida na sala de aula? Aí você vai ver aí, você pensa, tá certo? Daqui da Marca de uma Lágrima, dá para trabalhar tal temática. Por quê? Pensa aí um pouquinho. Por que tá... Veja aí, desse período que você está lendo, qual temática está envolvida? Que pode ser discutida entre vocês aí da sala. Tá bom? Vamos lá para a nossa mensagem. Mudar pode dar medo, mas é uma aventura que pode te levar muito longe. Quem é que não tem medo do novo, né? Quem é que gosta de se aventurar? Então, mudar pode dar medo, mas é uma aventura que pode te levar muito longe. Então, fica essa reflexão aí para vocês. Tá certo? Quando você muda de escola, muda de cidade, aí você fica todo assim, todo tímido, né? Mas aí faz novas amizades, tem novos conhecimentos, tá certo? Então, a mudança sempre vai trazer assim um pouquinho de medo. O novo dá um medinho, mas a gente não pode desistir, tá certo? Então, amados, ficamos por aqui. Agradeço a companhia, a parceria de cada um de vocês e até a próxima!